Essas pessoas se dizem contra o aborto e a favor dos princípios cristãos. Mas o que essas pessoas fizeram de fato para proteger as mulheres que tentam fazer aborto clandestino? O que essas pessoas têm em comum, além de ricas, com esse homem aqui, além da maldade e da manipulação? Numa disputa pelo poder, a ganância, a ambição e a riqueza sobe a cabeça desses homens a ponto de eles serem, na verdade, lobos em pele de cordeiro. É isso aí. Para se alimentarem da gordura e tirar proveito da lã das suas ovelhinhas. Esses homens falam que combatem o aborto, quando na verdade eles ficam sentados nas suas cadeiras, atrás de uma mesa, sob o ar-condicionado, aí com a sua arrogância, dizendo se importar com a vida dos inocentes, quando na verdade não se importa com a vida de ninguém, a não ser com a riqueza e a fortuna que eles sustentam. A prova disso tudo é o fato de eles apoiarem esse homem, que faz questão de demonstrar que não se importa com os quilombolas, com os indígenas e nem com os pobres. O aborto clandestino existe e vai sempre existir, e é algo que para combater precisa ter realmente uma força-tarefa envolvida e comprometida, não só ficar ali atrás de uma mesa falando um monte de asneira. Como diz um amigo meu, falar até papagaio fala. E esse pessoal aí sabe falar e muito para enganar os outros. Bom, muitas pessoas criticam o governo que agora assumiu em janeiro devido a algumas questões muito polêmicas. Uma delas é sobre o aborto, a legalização do aborto. Bom, pessoal, primeiro, eu acho muito importante a gente analisar os detalhes do governo passado ou desgoverno passado do presidente anterior, que está nos Estados Unidos agora. O que ele fez durante esse período de 4 anos que ele governou para combater esse problema, para combater o aborto clandestino. Presta bem atenção no que eu estou falando aqui. Bem atenção mesmo, tá? Grave na tua memória. Aborto clandestino, certo? Por que clandestino? Porque existe o aborto, né, que é legalizado. O que eu quero dizer legalizado entre aspas. Veja bem, a pessoa que é pobre e acontece algum motivo pela qual essa pessoa não quer ter aquele filho, seja ele por um estupro, seja ele por causa do abandono do companheiro, a pessoa entra em desespero, em depressão, qualquer coisa, ou seja até mesmo por causa da irresponsabilidade, né, que muitos têm, de pôr filho no mundo sem pensar nas consequências, ou de engravidar sem pensar nas consequências. Então, galera, o que devemos levar em consideração? Durante o governo do Bolsonaro, eu tenho certeza que não houve combate a essa situação, mesmo porque tudo que é clandestino é encoberto, certo? Então é preciso ter aí uma força-tarefa, uma investigação, e é muito complicado isso, muito complicado mesmo, entendeu? Então até se justifica o fato, muitas vezes, de não conseguir combater o aborto clandestino. Mas quem tem dinheiro, tem poder aquisitivo, viaja até para fora do país e pratica esses atos, entendeu? Dentro de uma clínica com toda segurança e conforto. Essa é a diferença da pessoa que é pobre, da pessoa que Lula pretende defender em relação a isso, né? Não é que ele apoia o aborto, mas sim dá um suporte à pessoa que vai executar o aborto. É isso, galera. Põe na cabeça de vocês. Nenhum presidente vai na casa de uma mulher grávida, pegá-la e levá-la para ela fazer o aborto. Nenhum presidente vai na casa dela e falar assim, olha, você tem que abortar essa criança. Não, isso vai ser uma escolha dela. Ela vai sair dali e se dirigir a uma clínica para fazer esse ato. Então a responsabilidade é dela, não é do povo. Não é de quem elegeu o Lula ou nem mesmo do Lula. Por quê? Porque vocês têm que entender o seguinte. Imagina-se que 10 pessoas vão praticar aborto agora no ano de 2023. 10 pessoas vão praticar aborto, tá? Então vão ser 10 abortos. E ninguém fez nada. Não está legalizado, não está nada. Mas vai praticar, porque é clandestino. Vai estar encoberto. Vai continuar praticando. Agora, imagine-se que legaliza. Essas 10 pessoas que vão fazer clandestinamente, pondo em risco até a vida da própria mãe, né? Elas vão procurar uma clínica especializada. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou pai de 3 filhos, tá? Minha esposa perdeu 2 filhos já.
entendeu? E nós temos 3 filhos e eu operei. Faz mais ou menos 10 anos que eu operei. Fiz vasectomia, que é aquela cirurgia que a mãe faz para não ter filhos. Era a minha esposa que ia fazer a laqueadura, e aí optei por me fazer porque o resguardo é menos tempo, eram apenas 10 dias. 3 dias de repouso, o restante podia trabalhar com algumas restrições. Então, para mim era mais fácil do que para ela, que teria que ficar 30 dias sem fazer nada. Era muito arriscado. Então eu optei e fiz. Por quê? Para evitar pôr filho no mundo. É porque filho é algo ruim? Não. É porque filho dá despesa? Não. É porque o mundo é violento. É porque a concorrência de nós pais com nossos filhos para com o mundo é muito grande e não é fácil. Eu dou graças a Deus que meus filhos hoje estão grandes. Inclusive um, se Deus quiser, vai casar. A minha filha já está moça, já é maior de idade. E tem o meu pequenininho que está com 12 anos. Entendeu? Então, galera, tenho meus filhos. Criei, dei amor, carinho, atenção. Eu não vou trazer eles nesse vídeo aqui porque eu não gosto de expor eles. Eles também não gostam muito de aparecer nos meus vídeos, até melhor. Mas eles poderiam dar prova do pai que sou. E olha, falo para vocês, eu sou pai muito melhor do que o meu próprio pai. Meu pai não foi um homem muito carinhoso, presente, atencioso. O que ele sabia muito fazer era bater e xingar. Mas eu no começo comecei a criar meu filho quase da mesma forma que meu pai me criou. Mas graças a Deus tenho uma estrutura boa. Tenho o meu irmão mais velho, né, que me ajudou muito, me aconselhou muito, e eu fui modelando e me tornando o pai que eu sou hoje, e que me considero muito melhor do que muitos pais que tem por aí. Então, cuidei dos meus filhos, estão criados, ensino eles, explico para eles sobre as políticas desse mundo, a manipulação da política desse mundo em relação às pessoas para tirar proveito delas, para que ele amanhã ou depois ele faça a escolha por ele e pensando também no próximo, não em uma minoria, não sendo manipulado por uma classe. Entendeu? Uma classe social que se considera soberana e melhor do que os outros, porque nós somos todos iguais. Somos diferentes em poder aquisitivo, mas somos todos iguais e temos o mesmo destino ao deixar essa terra, que é a sepultura. Então, galera, é isso que o Lula faz, isso vocês têm que entender. Quem votou no Lula, quem fez o L, não votou a favor do aborto, mas votou sim a favor da pessoa que vai fazer o aborto ter um tratamento, ter um cuidado. Porque na hora que a mulher vai praticar aquele ato de aborto, ela pode estar correndo o risco de tirar a própria vida dela. Entendeu? Então, assim, vai ser 2 vidas perdidas, a dela e a do filho. Então, o Lula, como presidente, ele tem que pensar em todos. Ele não pode ser negligente como foi o Bolsonaro, negligente com os índios, com os negros, com os pobres, com todo mundo. Ah, mas Bolsonaro levou água para o Nordeste, lá onde o Lula começou a obra, o PT começou e não terminou. Ele terminou uma obra que já estava começada e faltava pouco por cento para finalizar. E ele fez isso porque estratégia política, gente, raciocine. Se fosse para ele começar do início aquela obra, ele nem tinha pisado os pés no Nordeste. Pisou porque era uma obra que faltava pouco para finalizar. Então ele tinha como ganhar pontos em cima dessa obra aí. Então é uma coisa bem nítida, bem clara. Se vocês verem, agora está vindo à tona tudo que esse homem fez durante o governo dele. Tá vindo à tona para vocês verem o quanto ele é ruim, o quanto ele é ambicioso, mesquinho, miserável e egoísta, hipócrita também, e negligente. Tudo isso recai sobre ele e sobre quem apoiou ele. E negligência é uma coisa que Lula não tem. Felizmente, é duro dizer isso, mas é a verdade tem que ser falada. Não é porque nós somos cristãos que temos que apoiar a mentira para favorecer alguém que a gente acha que Deus escolheu esse alguém. Quando na verdade as condutas e obras desse alguém não condiz com o homem escolhido de Deus. Porque sabe quem é o escolhido de Deus? É todo aquele que faz a vontade de Deus. O que foi que Jesus falou? Quando falaram para ele, Senhor, tua família está aí fora, tua mãe e teus irmãos. Ele falou, minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. São vocês que servem a Deus de um puro e sincero coração. Vocês são os escolhidos de Deus. Hoje não existe mais isso, gente. O ministro escolhido para essa obra foi Jesus Cristo, o único, o Cordeiro Santo, o Salvador, o intercessor. Tudo recai sobre ele, o Rei dos Reis, o Príncipe dos Príncipes, Senhor dos Senhores. Toda a grandeza recai sobre ele, porque ele foi usado para que Deus alcançasse a sua misericórdia até nós, né? Para que alcançássemos misericórdia de Deus. Ele é o intermediador, está escrito lá, o intermediador entre nós e Deus. Então não tem mais outro escolhido. Acabou, gente. Já foi. De lá, de Abraão para cá, de Moisés para cá, foram os profetas. Depois que Cristo veio, encerrou nele ali.
Entendeu? Iniciou-se uma nova obra nele e finalizou nele, concluiu nele, no nascimento, na vida e morte e ressurreição. Concluiu-se um novo concerto, um novo evangelho, um novo ensinamento. E todo aquele que segue esses ensinamentos é filho de Deus, é escolhido de Deus pela graça e pela misericórdia de Cristo. Se vocês lessem mais as Escrituras, se vocês examinassem mais de Mateus, Apocalipse, como eu sempre venho falando nos meus vídeos, mas olha meus vídeos, adivinha quanta visualização tem meus vídeos? Tem 2, 3, 4, 5 visualizações e adivinha, 2 vezes delas são minhas. Eu vejo os meus vídeos para ver o que é que tem de errado lá. Entendeu? Mas vocês não veem. Por quê? Porque vocês não querem a verdade. Vocês preferem amar a mentira, preferem andar na mentira e acham que você salva enganando a si mesmo. Vocês podem enganar a si mesmo, mas vocês não enganam a Deus. Essa é a grande verdade. Ah, mas o Lula vai fazer um péssimo governo. Isso eu não sei. Não somos Deus para falar isso aí. Pode ser que faça um governo ruim, mas uma coisa devemos levar em consideração: tudo que está escrito terá que se cumprir. Não somos nós quem vai impedir o cumprimento da palavra de maneira alguma. Tudo que está lá sobre o anticristo, sobre a besta, vai se cumprir. Ou nós cremos que é verdade as escrituras e ficamos fiéis a Deus, esperando o cumprimento dela, ou nós não cremos e fazemos o que queremos de nossa vida. Se vocês crêem, aceita que dói menos, porque não tem como evitar. Aceitar o governo do Bolsonaro que não dava para aceitar, porque era algo evitável. Que nas urnas você chega lá, vota e você decide tirar um monstro daquele do poder. É algo que nós temos poder de escolha de 4 em 4 anos. Lula errou, fez cagada, nós podemos tirar daqui 4 anos. É assim a democracia. E não tem só Bolsonaro e Lula, não, para disputar a presidência. Não teve vários outros aí, mas não. Vocês preferem amar um homem louco, um homem cruel, um homem que contribuiu para a miséria de muita gente. E vocês ainda acham que são de Deus. Vocês sabiam que vocês estão desonrando a Deus com isso tudo? Sabia que estão desonrando o evangelho de Cristo com isso tudo? Sabia que a morte de Cristo e a ressurreição foi em vão para vocês? Porque ela só será realmente favorável para aqueles que andam pelos ensinamentos dele. Aqueles que não andam, não adianta bater no peito e falar: eu sou crente, sou cristão, sou evangélico, isso aquilo não. Tá cantando nas igrejas, saindo por aí nas praças, gritando, berrando, feito um doido desesperado, não. Não é isso não, porque primeiro Deus não é surdo. Porque Deus conhece o coração do homem. Ele não olha o exterior. Vocês mostram a sua face exterior para enganar as pessoas. Mas ao Senhor ninguém engana. Eu não engano. Vocês não enganam. Então comecem a ler as Escrituras. Comecem a ler de Mateus, Apocalipse. Começa a pedir a Deus sabedoria e discernimento. Não fica atrás de homem, não. O homem que está lá, ele não está lá pregando para salvar a tua alma e para salvar a alma dele, não. Ele está pregando apenas para ganhar o teu dinheiro, para ganhar o teu sustento. Até quando vocês vão continuar dando dinheiro para esses pastores? Será possível que vocês entenderam que o Senhor Jesus é o verdadeiro pastor e que todo aquele que faz a vontade de Deus tem total liberdade pelo Espírito Santo de fazer grandes obras e maravilhas? Vocês dependem de um pastor para curar, para libertar, para fazer milagre, para orar, para visitar, para tudo. Que tipo de cristão são vocês? Porque o tipo de cristão que vocês demonstram ser são chamados, segundo as Escrituras, de falsos discípulos, falsos apóstolos, falsos crentes. É assim que são chamados. E em outras palavras também, conhecidos como anticristo. Sim, porque não é só um não, são vários anticristo. Inclusive aquele que vai diante do púlpito da igreja, que começa a ser adorado lá dentro, começa a ser exaltado, o pessoal deixando de elevar cântico a Deus para levar cântico a esse homem lá no púlpito dentro das igrejas. Esse homem é um anticristo. Ele está entrando em um lugar que vocês disseram que era um lugar santo de adoração a Deus e profanou esse lugar. Por isso que eu não creio. Eu olho as obras dos crentes e olho também a doutrina dessas igrejas. A doutrina não salva ninguém, engana o seu. Se a doutrina não fosse importante, não tinha nas cartas dos apóstolos. É importante sim. Senão não estaria lá. Para que vai estar escrito algo que não tem serventia nenhuma? Ou vocês acham que os feitos dos apóstolos e de Cristo foi só aqueles que está lá escrito? Não foi não. Foi muitos mais feitos, mas ficou ali registrado os mais importantes. Para quê? Para que a gente possa andar por esses ensinamentos. Mas vocês não. Vocês querem abrir uma igreja
Põe a doutrina de vocês, uma doutrina que seja um fardo que vocês julguem leve, suficiente. Vocês não querem andar sobre o jugo, sobre o fardo de Cristo, da igreja de Cristo, do ensinamento de Cristo. Vocês querem andar sobre o jugo de vocês. Só que, infelizmente, para ser salvo, tem que ser pelo fardo e pelo jugo de Jesus. Porque ele falou, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele não põe fardo pesado que não possa carregar. E se você analisar as doutrinas que está lá nas cartas enviadas às igrejas, você pode ver, não é pesado de seguir, se você tiver o amor de Cristo no coração. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? E voltando a falar sobre a questão do aborto, vou dar um conselho aqui. Quem não está preparado para ter filhos, eu sugiro, usem camisinha. Ah, mas não sei o que, crente não pode usar. Não pode, mas pode pôr filho no mundo e depois não ter condições de cuidar e ser negligente com uma criança. Ela querer comer uma coisa, precisar vestir uma roupa, um calçado e você não pode dar. Você é egoísta. Se você põe um filho no mundo, você tem que saber que ele tem necessidades. E é você o responsável. O homem, a mulher que põe o filho no mundo são responsáveis por essa criança. O Estado pode ajudar, mas a responsabilidade maior recai sobre nós, os pais, aqueles que colocam no mundo. Então, se você não está preparado para ser pai, use camisinha. Se você acha que não é capaz de ser pai ou mãe, faça a vasectomia, faça a laqueadura, a cirurgia. Use o DIU. O Sistema Único de Saúde, que o Bolsonaro queria por ele, acabaria. Tem isso disposto lá. Você pode ir nos postos, tem camisinha, tem DIU, tem tudo. Você pode fazer cirurgia. Eu fiz pelo SUS a vasectomia. Eu posso falar por mim, eu não me arrependo e conheço 4 pessoas que fizeram também e não se arrependem. Então, o SUS dá a nós essa oportunidade, é muito bom, não dá para acabar com o SUS como esse presidente passado queria acabar, sem nos dar um salário melhor que a gente possa passar por uma clínica especializada. Enquanto não tiver salário justo, precisamos sim do SUS. Enquanto não tiver salário justo, precisamos de proteção para a criança, dos direitos trabalhistas. Fazer proposta de acabar com direitos, de acabar com o SUS, sem ter recursos, sem ter condição financeira para as pessoas conseguirem depender apenas do seu trabalho, é muita hipocrisia e muita miséria. E não há bondade nessas atitudes. Não há.